Chicago abriga um dos sistemas de transporte rápido mais antigos da América do Norte. Conhecido como Chicago L, a rede é composta por 8 linhas que atendem Chicago e vários subúrbios ao redor. O sistema inclui ferrovias elevadas, metrôs e trechos em nível e opera 24 horas por dia em suas duas rotas mais movimentadas. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história do Chicago L, desde suas origens no final do século XIX até seu papel como a espinha dorsal do transporte público na Chicago dos dias atuais. Vamos explorar como esse sistema funciona e o que o futuro reserva para uma das ferrovias mais conhecidas dos Estados Unidos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Railways Explained e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você quiser apoiar o canal, pode se tornar um apoiador no nosso Patreon, conferir nossos produtos ou adquirir o e-book do Railways Explained. Os links estão na descrição abaixo. Agora, vamos voltar à história. As origens do Chicago L remontam ao final do século XIX. O rápido crescimento populacional, a industrialização e o aumento da congestão nas ruas da cidade criaram a demanda por uma forma mais rápida de transporte urbano. A primeira linha de trem elevado foi inaugurada em 6 de junho de 1892. Operada pela Ferrovia de Trânsito Rápido de Chicago e da Zona Sul, a linha conectava a Congress Street, no centro de Chicago, com a Rua 39, no lado sul. A rota tinha aproximadamente 3,6 milhas, ou 5,8 quilômetros de extensão, e inicialmente utilizava locomotivas a vapor puxando vagões de madeira. A linha foi posteriormente estendida até o Jackson Park para atender os visitantes que viajavam para a Exposição Mundial Colombiana de 1893. Uma segunda ferrovia elevada foi inaugurada em novembro de 1893, quando a ferrovia elevada da Lake Street começou a operar a oeste do centro de Chicago. Inicialmente operada por locomotivas a vapor, a rota foi eletrificada em 1896. A terceira linha principal foi inaugurada em 1895 sob a Metropolitan West Side Elevated Railroad. Ao contrário das rotas anteriores, ela foi projetada desde o início para operação elétrica usando um sistema de alimentação por terceiro trilho de 600 volts, corrente contínua. Durante a década de 1890, as ferrovias elevadas de Chicago operavam de forma independente. Os trens terminavam em estações centrais diferentes, obrigando os passageiros a fazer baldeação entre os sistemas. Isso mudou em 1897 com a inauguração do Loop, um circuito ferroviário elevado ao redor do Distrito Comercial Central de Chicago. O Loop conectou várias ferrovias que antes eram independentes e se tornou o centro operacional do sistema. Durante o início do século XX, rotas adicionais foram construídas em direção aos bairros do norte de Chicago e subúrbios próximos. A Northwestern Elevated Railroad chegou a Wilmette em 1912, enquanto o ramal Ravenswood foi estendido até a Avenida Kimball em 1913. Em 1913, as principais companhias ferroviárias elevadas da cidade foram colocadas sob uma administração comum através do Chicago Elevated Railways Collateral Trust. A circulação direta entre linhas antes separadas teve início ainda naquele ano. Uma fusão completa ocorreu em 1924 com a criação da Chicago Rapid Transit Company, conhecida como CRT. O número de passageiros continuou a crescer e atingiu aproximadamente 229 milhões de passageiros anuais em 1926. A Grande Depressão trouxe grandes dificuldades financeiras ao sistema de propriedade privada. A CRT entrou em falência em 1932, após o colapso do Império de Serviços Públicos de Samuel Insull. Apesar do aumento de passageiros na Segunda Guerra, pelo racionamento de combustível e empregos gerados pelo esforço de guerra, a infraestrutura ficou em más condições após anos de manutenção adiada.
Para resolver esses problemas, a Autoridade de Transporte de Chicago foi criada em 1945. A CTA assumiu oficialmente o controle da rede de transporte rápido em 1º de outubro de 1947. Após assumir o controle, a CTA implementou uma série de medidas de modernização. Vários ramais e estações com pouco uso foram fechados, as tarifas foram padronizadas e as operações de bondes foram gradualmente substituídas por ônibus. A CTA também investiu em novos veículos ferroviários. A série 6000 entrou em operação em 1950, enquanto a série 2000 veio em seguida, em 1964. Grandes expansões da rede continuaram durante a segunda metade do século XX. O ramal Dan Ryan foi inaugurado em 1969, estendendo o serviço até a Rua 95. A linha azul chegou ao Aeroporto Internacional O'Hare em 1984, enquanto a linha laranja foi inaugurada em 1993 e conectou o centro de Chicago ao Aeroporto Midway. Em 2006, a CTA introduziu a linha rosa como uma designação de rota separada para o antigo serviço do ramal Douglas. Atualmente, o sistema L de Chicago consiste em 8 linhas codificadas por cores, operando em mais de 224 milhas, ou aproximadamente 360 quilômetros de trilhos, e atendendo 146 estações. A linha vermelha é a principal rota norte-sul do sistema. Ela opera 24 horas por dia entre Howard, no lado norte, e 95ª, Dan Ryan, no lado sul. A linha azul também opera 24 horas por dia. Ela conecta o Aeroporto Internacional O'Hare ao centro de Chicago e a Forest Park. A linha marrom vai de Kimball, atravessa o lado norte de Chicago e entra no Loop. A linha verde conecta os subúrbios do oeste com destinos no lado sul de Chicago, usando infraestrutura totalmente elevada. A linha laranja faz o trajeto entre o aeroporto Midway e o centro de Chicago. A linha rosa opera entre 54ª, Boone, Moi, Cícero e o Loop, passando pelo lado oeste de Chicago. A linha roxa conecta Wilmette e Evanston a Chicago e oferece serviço expresso durante os horários de pico nos dias de semana. A linha amarela, também conhecida como Skokie Swift, opera como um serviço curto de ligação entre Skokie e Howard. No centro da rede está o Loop. Esse circuito ferroviário elevado continua sendo uma das partes mais importantes do sistema e permite que trens de várias linhas atendam o centro de Chicago. As principais estações de transferência incluem Clark, Lake e Roosevelt, onde os passageiros podem fazer baldeação entre várias linhas. O L de Chicago transportava mais de 200 milhões de passageiros por ano antes da pandemia de Covid-19, mas os padrões de uso mudaram significativamente nos anos seguintes. O gráfico mostra as tendências de uso do L de Chicago entre 2015 e 2025. Entre 2015 e 2019, o número anual de passageiros caiu gradualmente de aproximadamente 242 milhões para 218 milhões de viagens. A mudança mais significativa ocorreu em 2020, quando o número de passageiros caiu para 76 milhões de viagens devido à pandemia de Covid-19 e à ampla adoção do trabalho remoto. Desde então, o número de passageiros aumentou a cada ano. O número de passageiros ultrapassou 100 milhões de viagens novamente em 2022 e atingiu aproximadamente 138 milhões em 2025. Apesar dessa recuperação, o volume de passageiros continua abaixo dos níveis pré-pandemia, indicando que os padrões de viagem na área metropolitana de Chicago ainda não retornaram totalmente ao que eram antes de 2020. A linha vermelha é a rota mais movimentada da rede, transportando cerca de 131 mil passageiros nos dias de semana. Eventos especiais também geram aumentos significativos na demanda.
Durante festivais e grandes eventos no centro de Chicago, o número de passageiros pode aumentar substancialmente acima dos níveis normais. O Chicago L utiliza trilhos de bitola padrão e um sistema de alimentação por terceiro trilho de 600 volts, corrente contínua. Aproximadamente 80% das estações são elevadas, enquanto o restante está localizado no subsolo ou ao nível do solo. Os trens podem alcançar até 55 milhas por hora, cerca de 90 km por hora, mas a velocidade real depende das características da linha, do espaçamento entre estações e das condições de operação. Um dos principais fatores que afetam os tempos de viagem no Chicago L é a presença de zonas de velocidade reduzida. Zonas de velocidade reduzida no Chicago L são um problema operacional recorrente. Uma zona de velocidade reduzida é um trecho dos trilhos onde os trens operam mais devagar. Essas restrições podem ser causadas por diversos fatores, incluindo más condições dos trilhos, problemas estruturais, falhas nos sinais, fornecimento de energia insuficiente ou obras acontecendo na ferrovia ou próximas a ela. A causa mais comum é a deterioração da infraestrutura dos trilhos, enquanto problemas relacionados a sinais e atividades de construção representam uma parcela menor das restrições. Em maio de 2026, as zonas de velocidade reduzida cobriam aproximadamente 17% de toda a rede. O ramal Douglas da linha rosa, o ramal Evanston da linha roxa e o ramal Englewood da linha verde eram as únicas partes do sistema operando sem nenhuma zona de velocidade reduzida. Para resolver esse problema, a CTA lançou vários programas de renovação de infraestrutura em toda a rede. O principal é o Programa de Modernização das Linhas Vermelha e Roxa, que visa substituir estações antigas, viadutos e sistemas de sinalização na linha principal do lado norte, usada pelas linhas Vermelha e Roxa. A primeira fase do projeto foi concluída em 2025, enquanto melhorias adicionais estão planejadas para o futuro. Outra grande iniciativa é a reconstrução do ramal Forest Park, na linha azul. O ramal Forest Park é uma das partes mais lentas da rede, com mais de 80% de seus trilhos classificados como trechos de velocidade reduzida. O projeto prevê ampla substituição de trilhos e melhorias na infraestrutura para aumentar a velocidade e confiabilidade do trajeto. A CTA também modernizou os sistemas de informação ao passageiro e expandiu o uso de informações em tempo real sobre o serviço por meio de painéis digitais e aplicativos móveis. A partir de 2025, a frota do Chicago L consiste em aproximadamente 1.564 carros ferroviários. A geração mais recente de material rodante é representada pelos carros da série 7000. Introduzidos no início da década de 2020, esses veículos estão gradualmente substituindo a antiga frota da série 2600 e espera-se que se tornem a espinha dorsal do sistema pelas próximas décadas. Os trens foram fornecidos pela CRRC Sifang America, uma subsidiária da CRRC da China, após a empresa vencer um grande contrato da Autoridade de Transporte de Chicago, superando a Bombardier do Canadá. O contrato gerou controvérsias, pois autoridades e especialistas em segurança expressaram preocupações com riscos de cibersegurança, como malware, ataques cibernéticos ou vigilância associados à tecnologia chinesa. No entanto, softwares principais, sistemas de computador e componentes de controle dos trens foram fornecidos por empresas dos Estados Unidos e do Canadá. Os veículos são montados em uma fábrica localizada no bairro Regevich, em Chicago, marcando a primeira vez em mais de 50 anos que os vagões da CTA são construídos dentro da própria cidade. Os primeiros trens da série 7000 entraram em operação com passageiros em 2021, trazendo maior confiabilidade, sistemas modernos de informação ao passageiro, recursos aprimorados de acessibilidade e maior eficiência energética.
O pedido inicial inclui 400 carros destinados a substituir os veículos mais antigos da frota, enquanto pedidos adicionais podem eventualmente permitir a aposentadoria de outras classes de trens mais antigas também. A frota da série 5000, construída entre 2009 e 2015 pela Bombardier Transportation, continua sendo uma parte importante das operações diárias. Esses trens introduziram sistemas de propulsão por corrente alternada, painéis de destino em LED e sistemas de informação ao passageiro aprimorados. A série 3200 foi construída de 1992 até 1994 pela Morrison Knudsen de Hornell, Nova York. Esses carros possuem laterais de aço inoxidável frisado, semelhantes à agora aposentada série 2200. A série 2600 foi construída de 1981 até 1987 pela Budd Company da Filadélfia, Pensilvânia. Após a conclusão do pedido dos carros da série 2600, a Budd mudou seu nome para Transit America e encerrou a produção de carros ferroviários. Com 509 carros em operação, a série 2600 é a maior das 4 séries de carros do sistema L em operação. Os carros foram reconstruídos pela Alstom de Hornell, Nova York, de 1999 até 2002. A CTA planeja aposentar esses trens gradualmente à medida que mais veículos da série 7000 entrarem em serviço. A manutenção da frota ocorre em várias instalações pela rede, incluindo o Pátio Wilson, na Zona Norte, que foi reconstruído como parte do programa de modernização das linhas vermelha e roxa. O pagamento da tarifa no metrô de Chicago é feito pelo sistema Ventra, introduzido em 2013. O Ventra trocou os bilhetes magnéticos por uma plataforma de pagamento por aproximação, usado em todos os trens e ônibus da CTA. Passageiros podem pagar com cartão Ventra, cartões bancários por aproximação, carteiras digitais ou app Ventra no smartphone. O sistema também oferece diferentes tipos de passes e permite transferências entre os serviços da CTA dentro de um período de tempo determinado. Ao contrário de muitos sistemas ferroviários urbanos europeus, o metrô de Chicago não utiliza zonas tarifárias. Em vez disso, a mesma tarifa é aplicada independentemente da distância percorrida, seja o passageiro fazendo uma viagem curta no centro de Chicago ou atravessando toda a rede. Tarifas reduzidas estão disponíveis para grupos elegíveis, incluindo idosos, passageiros com deficiência e estudantes. A acessibilidade continua sendo um foco importante para a CTA. Em 2025, 109 das 146 estações do sistema eram totalmente acessíveis, com melhorias adicionais planejadas sob o Programa de Acessibilidade de todas as estações. Além dos projetos de modernização mencionados, que visam reduzir as restrições de velocidade e melhorar a confiabilidade, a CTA também está planejando a expansão da rede. O projeto mais significativo é a extensão da linha vermelha, que vai prolongar a linha em aproximadamente 8,8 quilômetros ao sul do seu terminal atual na Rua 95. A extensão incluirá 4 novas estações, na Rua 103, Rua 111, Avenida Michigan e Rua 130, levando o serviço de metrô para partes do extremo sul de Chicago que há décadas não têm acesso direto ao trem. Após muitos anos de planejamento, o projeto entrou na fase de financiamento federal em 2022. Compromissos adicionais de financiamento vieram de fontes federais, estaduais e locais, e em 2024 a CTA concedeu um contrato de construção de 2,3 bilhões de dólares para a extensão. Os trabalhos de construção avançada começaram ainda naquele ano, enquanto um acordo de financiamento total foi assinado no início de 2025. A cerimônia de início das obras para a extensão aconteceu em abril de 2026. Quando concluído, o projeto deverá se tornar a primeira grande expansão da rede Chicago L em várias décadas. O início do serviço está atualmente previsto para 2030. Outras propostas continuam em análise.
Isso inclui a linha circular, que criaria novas conexões entre várias rotas existentes, além de possíveis extensões da linha laranja além do aeroporto Midway e da linha amarela ao norte de seu terminal atual. Isso nos leva ao final deste vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no Railways Explained e comente qual sistema ferroviário você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo!